Vocês assistiram o filme da vida do Elvis Presley? É uma verdadeira aula de VSM e hipergamia. Mulheres histéricas nos pés dele. Abraço a todos. Não vi, cara. Eu assisti. Eu assisti, então, assim... comente vocês. Eu assisti num voo que eu tava de São Paulo pro Chile. Eu consegui assistir parte na ida, depois assisti o restante na volta. As cenas são bonitas mesmo, né? Mas a época era diferente também. A histeria é bonita? A histeria é bonita. É. Nossa, o cara, assim, se for aquela imagem da forma como eles reportaram ali, era estético. Era estético. Porque, e o mais interessante é porque o filme, ele traz, assim, uma realidade voltada até mesmo pro Tantra, de uma forma muito clara. Como é que ele se tornou o cara interessante? Ele se tornou o cara interessante a partir do momento que ele começou a rebolar. A hora que ele começou a trazer aquele movimento de pelvis. E aquele movimento de pelvis, querendo ou não, as pessoas não sabem disso. Mas esse movimento de pelvis promove uma oxigenação da região da musculatura, né, sexual, que faz com que haja maior produção de testosterona e aquilo invade um ambiente. Aliás, essa é uma das grandes máximas da feitiçaria sexual ou da magia sexual, que é justamente lidar com a sua bioquímica de uma forma que se comunique com outros corpos, porém invisível, de forma invisível. Então, essa era o grande poder, inclusive, dos grandes sedutores da Terra, né? O próprio Dom Juan, né? Na época de Dom Juan, ou na época lá do Casanova, o que eles faziam? Existia uma técnica, inclusive, do lenço lá, né? Onde eles embebedavam esse lenço no sêmen. Isso ninguém conta também. Isso quase Conta não tá... essa fita aí que eu já tô... Quase não tá escrito em lugar nenhum. Nossa, que rolê. Cara, isso é magia. O que acontecia? Ele bebedava esse lenço no sêmen. Chá de E sêmen. aí, em reuniões da corte... E o que acontece? A gente vê em filme de época até hoje, quando você tinha um discurso ou a palavra, o que você fazia no momento da palavra? Com um lenço na mão, né? Você espargia. Então você tava lá, senhores, precisamos... Ele jogava o cheiro da porra dele pra geral. Praticamente tipo isso, né? E as mulheres faziam a mesma coisa. Elas guardavam esse lenço na calcinha, né? Ao longo de um dia, em vestes muito pesadas. E aí o que acontecia quando aquele pretendente estava caminhando atrás dessa mocinha? Ela simplesmente com um lenço deixava cair, né? E esse pretendente, quando passava e resgatava esse lenço, a primeira coisa que ele fazia era... Cheirava. Ele cheirava. E aquilo ali já automaticamente impelia ele a essa mulher. Então essa condição bioquímica, e eu ensino às vezes isso nos meus cursos, não é sempre que eu faço, mas aqui já virou praticamente um curso avançado, né? Leva essa condição de nós entendermos a produção neuroquímica que tem esse impelir para o ato sexual. E no filme mostra uma cena muito clara disso. No momento que ele começa a cantar, tá todo mundo lá quietinho, as mulheres comportadas da época, e quando ele dá a primeira mexida na pelvis, a hora que ele dá a primeira rebolada, as mulheres começam a trançar as pernas. E os homens começam a perceber essas mulheres entrando num momento de contenção ali, até o ponto que ela não aguenta e solta um grito. E aí elas se jogam aos pés dele e ele continua com aquele movimento. Ele entendeu isso. E o Elvis era foda, né? Ele beijava as mulheres na boca com a esposa dele dentro da plenária lá, né? Então era um momento totalmente, altamente sexual, VSM altíssimo lá, estourando pelos ouvidos, porque ele trabalhava com a energia sexual nos próprios shows. Então foi a maior lição que eu tirei desse filme dele, que tem uma duração de aproximadamente umas 3 horas, né? É fantástico. Outra aula, né, Orlando? Porque eu não sabia disso, essa cara. legal. Essa questão do movimento da pelve. Muito. Homens... Por isso, por exemplo, sei lá, mulher curte cara que dança. Sim, Dançar, tá explicadíssimo, por exemplo, né? Através disso. Porque o homem que me procura, às vezes, com sinais de impotência, primeiro exercício que eu passo pra ele, rebolar, meu querido. Vamos lá, vamos mexer essa pelvis aí. O máximo que você puder, pelo tempo que você puder. Porque isso vai fazer com que essa musculatura, além de se reforçar através do movimento, haja oxigenação, mais produção de testosterona e esse cara se torna, inclusive, mais interessante. Bacana. Foda, mano. Legal. Vamos rebolar então, galera. Chegando... Vamos rebolar.